Olá, pessoal! Hoje aqui, sexta-feira, 2 de janeiro, acabei de chegar da Chapada dos Veadeiros. Então, hoje, 2 de janeiro de 2026, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. 2026 é um ano muito esperado, muito aguardado por mim há muitos anos. E eu tô muito feliz que ele chegou, muito mesmo, assim. É um ano que, enfim, além da gente ter Copa, eleições, várias festividades, feriados emendados, é um ano que eu vou me formar, é um ano que, enfim, eu sinto que é um ano bom. Fazia muito tempo que eu não sentia isso numa virada de um ano, sabe? E dezembro eu fiquei um pouco sumida porque eu senti muita intensidade nesse mês e ao fim dele eu tive uma necessidade de ficar introspectiva. Deus foi bom comigo, me deu essa viagem para Chapada dos Veadeiros com as pessoas que eu mais amo no universo, que é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha gata e meus 2 cachorros na Chapada, que é o lugar que eu mais amo. Então, foi incrível e eu me desconectei total para poder curtir cada minuto dessa grande riqueza, que é passar o ano novo no meu lugar com as minhas pessoas. E deu para ter bastante reflexão, sabe? Muitos assuntos. Eu sou uma pessoa, normalmente, muito corajosa em parques de diversão, montanha-russa, adoro ir e tal. Só que tem uma coisa que sempre me travou muito, foi dar pulos, né? Uma vez, quando eu estava na adolescência, eu li um livro que chama Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que é o mesmo autor do Ainda Estou Aqui. Só que Ainda Estou Aqui, ele conta a história da mãe dele. No Feliz Ano Velho, ele conta a história dele, que ele é paraplégico, não sei se é tetra ou para. Acho que é para hoje em dia. Mas ele ficou assim com um pulo na cachoeira, né? E ele conta com detalhes o livro e isso ficou, enfim. E na Chapada dos Veadeiros eu tenho uma cachoeira preferida, assim, que eu amo muito. E levei minha família pra conhecer. E lá tem um lugar muito legal pra pular. É um lugar baixo, é um poço que não tem pedra, é super seguro, crianças pulam, todo mundo pula e eu tinha muita vontade de pular. Só que como eu ia normalmente com amigas que não queriam pular, então eu sempre dava essa desculpa que também não iria. Dessa vez o meu pai, que tem 67 anos, pulou. E eu falei, não, eu vou também. E aí eles tinham certeza que eu ia pular, porque eu sempre fui corajosa, destemida. Tipo, Chapada dos Veadeiros, eu sei fazer todas as trilhas, eu faço trilhas de todos os jeitos. Eu nunca, tanto que meus pais ficaram impressionados comigo, porque na hora que eu fui pular, eu congelei. Minha perna não conseguia se mover. E eu não sei explicar se foi por conta desse livro ou é a sensação de você pular no desconhecido, né? Quantas vezes, assim, na vida a gente quer ter o controle das coisas e a gente só segue aquilo que a gente imagina o resultado. Então, por exemplo, que é o certo? O nosso cérebro, ele está aqui para nos proteger, é a função dele, né? Então, olha, não pula daí, né? Enfim, tem um limite, não ande uma certa velocidade, porque a gente precisa de se proteger. Então, a função do nosso cérebro, a principal, é a proteção da nossa vida. Se ele aprende, se ele decora coisas, se ele tem capacidade de racionar, é tudo pelo principal motivo dele, que ele foi feito para nossa proteção. Então, você é capaz de estudar rotas diferentes em um GPS e escolher a mais segura. Então, o seu cérebro, ele ajuda você nisso porque ele quer te proteger. Você é capaz de ir atravessar a rua e pensar, tenho que parar, olhar para os dois lados, aqui é seguro, aqui não é. Então, o tempo inteiro, o nosso cérebro quer nos proteger. Só que em algum momento ele pode nos travar, e isso eu sempre soube. Só que o que eu achei diferente nesse caso é que o meu cérebro estava contando para mim que é seguro, é um local seguro, meu pai pulou, vejo todo mundo pular, é um pulo muito alto, não tinha nenhuma pedra, é um poço de 5 metros de altura, era totalmente seguro. Meu cérebro só tinha 100% de noção disso, é um poço que eu conheço há muito tempo. Só que o meu corpo travava, simplesmente, tipo, eu lembro de eu sentir a minha perna assim congelando. E aí isso vai muito algo que eu acho que vai começar a entrar cada vez mais, né? Porque a gente sempre falou, nosso cérebro, neurociência, isso, use a mente, use aquilo. A gente esquece em grandes momentos que
20% do nosso sistema nervoso é o nosso cérebro. 80% é o nosso corpo. Veja bem isso. O meu corpo detém de 80% de todo o mecanismo inteligente que eu sou. Então, quando o meu corpo trava, meu cérebro pode falar o que ele quiser, o meu corpo não vai obedecer. O nosso corpo, ele sabe de tudo, ele sente tudo, ele detém disso. E como que a gente conseguiria ser um ser saudável quando a gente unisse esse sistema nervoso e não tivesse uma guerra cérebro-corpo? Igual eu senti nesse poço. Eu olhava, minha cabeça falava, cara, eu posso pular. Só que eu congelava, minha perna não ia. Tipo, eu não conseguia dar o passo do pulo. E aí eu penso, o que é isso na vida? Lá eu pensei em muita coisa. Eu sentei, eu fiquei olhando. Falei, gente, vou sentar aqui um pouquinho. E fiquei pensando, o que é isso na vida? Quantas vezes, em vários momentos ali naquele pulo, eu pensei em desistir. Falei, não, então tá bom, não dei conta. Mas aí eu fiquei, cara, não. Tipo, eu não vou. Quantas vezes a gente desperdiçou alguma oportunidade por esse medo, por travar, por... E aí, naquele momento, eu achei que fosse pelo livro que eu li na adolescência, mas eu vi que não, que era um desconhecido, eu não sabia o que ia acontecer quando eu pulasse. Eu não sabia se eu ia bater a bunda, se eu ia voltar, o que ia acontecer? Que controle que eu teria sobre o meu pulo? Quando eu tô numa montanha-russa, eu não preciso de ter controle. É o carrinho que se move. A única coisa que eu preciso fazer é sentar. Vai vir alguém, vai me colocar o cinto de segurança e é isso. Quando eu tô, não sei, em algum local... Agora, quando eu estou em um pulo, eu preciso de pular. Eu preciso de ir. Não tem ninguém ali. Aí teve uma hora que meu irmão falou assim, me deu vontade de te empurrar. Eu senti que eu tinha que te empurrar. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, será que é isso? Enfim, e no fim eu consegui pular. E, nossa, foi muito bom. Não foi só um pulo, sabe? É aquela parte que quando você tá com muito medo e você vence ele, sabe? Não existe troféu maior. E o que eu desejo pra todo mundo em 2026 é isso, que a gente consiga pular. Entender, não lutar contra o nosso corpo, mas acolher ele. Porque nele, que contém os traumas, os bloqueios, não tá no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é apenas um CPU, o nosso corpo que tem todos os cabos, todos os monitores. Você não tem um computador só com CPU, sabe? Você precisa de ter os cabos todos bem conectados, tem que ter energia. Como é que você vai ligar o computador sem ter energia, que é o nosso coração? A gente precisa de todo um sistema operando. Então, eu desejo muito que a gente entenda um pouco mais isso e acolha isso. E o único jeito que eu vejo possível a gente fazer isso é ficando em silêncio e deixando sentir o que o nosso corpo quer contar. Então, vamos supor, se você está se relacionando com uma pessoa e isso está te causando uma aflição, não tenta racionalizar, tenta sentir. No momento que eu consegui sentir isso lá na hora do meu pulo, meu cérebro estava contando que era só por conta do livro que eu li e fiquei com isso. Mas no meu corpo, eu senti que não, que era o abismo, era o desconhecido, era pular. Era pular. O meu medo não era isso, porque o meu cérebro já sabia, não tinha nada a ver com a morte do Marcelo. O Marcelo morreu numa cachoeira que tinha muita pedra, ali não tinha pedra nenhuma. Eu não ia pular de ponta, eu ia pular reto. Não tinha esse perigo. Eu tava só contando uma história pra mim que não era o que eu tava sentindo. E a partir do momento que eu senti isso e que eu respirei, eu fui. Não foi fácil, mas eu fui. Eu consegui mexer a minha perna. Que parece que é isso. Eu acho que o nosso corpo às vezes trava porque eles falam assim, olha, eu só vou destravar se você sentir. Se você não sentir, eu vou sempre travar, na mesma hora. No mesmo local eu vou travar. A partir do momento que você gosta do seu computador, ele tá travando sempre uma coisa. Aí você vai, deleta, programa,
até o momento que você consegue acertar o que está acontecendo e nunca mais naquele motivo, naquele programa ele vai travar. E aí eu consegui me movimentar e veio, assim, muita clareza que o desconhecido, ele dá medo, porque quantas vezes a gente construiu o nosso castelo em um local que não era certo, quantas vezes a gente pulou e se machucou, quantas vezes a gente caiu, e todo o nosso sistema tenta nos proteger. Então, viver é muito bom, sabe? Viver é bom demais. Só você ficar parado, tava uma hora que eu tava entediada lá, eu tava parada na casa que a gente tava. E aí eu só fiquei olhando o céu, aí eu fiquei vendo o céu com várias formas, vi as árvores. Eu falei, cara, quantas maravilhas a gente tem e a gente não tem consciência. Enfim, eu desejo muito que em 2026 a gente pule com a consciência de que tá tudo bem pular, calculando os riscos, mas confiando. Confia no que você aprendeu até hoje. Naquele momento, eu não tinha risco para pular. Não era um local de risco, era um pulo baixo, era de dia, eu não tinha bebida, eu não tinha nada, eu estava completamente sóbria, estava dentro do meu juízo perfeito. Foi um pulo seguro. Apesar que meu corpo estava com muito medo e travando. Mas eu pulei. Então, vamos tentar juntar essas duas partes? Tentar racionalizar as coisas, lógico, pra gente, né? Vamos agora falar, por exemplo, sobre relacionamentos, que eu percebo que é uma grande barreira nossa, né, de pular. Uma amiga minha eu adoro dar o exemplo dela, não vou citar nome, lógico, mas uma amiga minha tava se relacionando com uma pessoa, uma outra cidade. Ela tinha acabado de chegar nessa cidade para estudar, conheceu essa pessoa logo no início e começaram a se relacionar por alguns meses. E aí ela falava que era a pessoa que ela pediu, que era a pessoa que batia o check de todas as características que ela pediu para Deus. E aí ela criou um conto em relação a essa pessoa. Eu conheci essa pessoa, gostei muito dele, achei que era uma pessoa muito legal e tal. Só que em algum momento ela começou a apresentar algumas ansiedades por estar numa cidade nova, por estar num local novo, trabalho, enfim. E ele começou a cair fora. Começou a desmarcar encontros, e enfim. No fim, resumindo, eles terminaram e foi descoberto que ele tinha um outro relacionamento. E aí eu fiquei pensando assim, ela foi falar, amiga, onde a gente errou, porque a gente conversou muito sobre, a gente gostava dele e tal, como que a gente não viu esse risco? E abaladíssima, né? E aí, a gente conversou com a terapeuta, né? Gente, desculpa, eu tô cheia de cachorro aqui em casa. E ela falou o seguinte, que a gente só observou o que a pessoa falava. A gente não observou como a pessoa agia. Então, nas primeiras dificuldades, a pessoa se afastava, mesmo falando que era porque trabalha, era porque tava tudo bem e tal. E aí ela acabava, nossa, tadinho, tá trabalhando muito. Mas a ação de uma pessoa que realmente gosta da outra, principalmente no momento que a outra está precisando, não é se afastar. Sabe, é tão óbvio. Só que a gente tende a acreditar muito na palavra do outro. E realmente deveria existir um universo que todo mundo tivesse uma palavra correta. Só que veja bem, às vezes a gente fala isso, vamos supor, eu posso virar aqui e falar, olha gente, hoje eu corri 50 quilômetros, andei 20 quilômetros de bicicleta lá. E aí? Qual é a prova que isso é verdade? Aí vai passar algum tempo, eu vou estar bebendo, eu vou estar fazendo alguma coisa que não condiz com o que eu falei. Então, eu acho que é um ano que a gente tem que começar a observar o que a pessoa fala e como a pessoa age. Então, se falar é muito fácil. Falar basta você falar. Agora, o agir, o ser coerente com o que você fala, isso são outros patamares.
Então, que a gente pule, por exemplo, em relações, que a gente perceba que o falar e o agir esteja coerente, tanto com a gente e quanto ao outro parceiro. Se eu falo que eu quero um parceiro que trabalhe, que seja fiel, que seja dedicado, que seja um bom pai, que eu age como também. Porque é injusto a vida querer me dar uma pessoa assim se eu não estou agindo assim. Principalmente comigo. Como que eu vou arrumar uma pessoa assim se eu não sou fiel a mim? Se eu não sou fiel ao que eu falo? Ah, eu tô falando que eu quero entrar numa dieta e fazer academia, mas eu fico postergando isso. Como que a vida vai me dar alguma coisa além disso, sendo que nem o que eu tô prometendo pra mim eu tô cumprindo? Então, vamos ser um ano que a gente cumpra, pelo menos com as nossas próprias promessas, antes de a gente querer alcançar o externo. Então, se eu tenho uma meta tal, que eu haja como tal. Tipo, esse ano eu vou formar, então eu já tô com as metas de agir como uma pessoa que eu quero ser quando eu terminar minha faculdade. Eu quero atingir um corpo tal, então que eu já comece com hábitos que eu atinja esse corpo, esse peso. Eu quero ter um relacionamento tal, então que eu já comece agindo, sendo a pessoa que esteja pronta para receber esse relacionamento. Principalmente me amando primeiro. Porque como que a vida vai me dar uma pessoa sendo que esse amor está em falta aqui dentro de mim? Eu quero pular nessa vida. Quero pular, conhecer novos desconhecidos, mas com a segurança de tudo que eu já vivi até aqui. Não existe escola melhor do que a nossa própria experiência. Então não vamos fazer que essa experiência seja nossa trava. Não, ela vai ser apenas o nosso guia, o nosso GPS. Mas ela não pode impedir a gente de viver, porque se a gente já viveu, sofreu, nananã, a gente sobreviveu. Agora vamos só contemplar. É como, eu sinto assim, que até 2025 é como se a gente tivesse caminhado em batalhas e batalhas e batalhas. Aí a gente chegou, 2025 a gente chegou, tipo 2004 a 2025 a gente chegou, e 2025 a gente ficou descansando. E aí agora a gente tá tipo, pronto, temos um lote vago aqui. O que você quer construir? Eu sinto que esse é 2026. A gente conseguiu a nossa terra. A gente venceu. A gente tá cheio de pedras, cheio de coisas pra gente poder fazer, tirar elas daqui e fazer o nosso castelo. Fazer o nosso muro. Só que esse tipo de resposta é só o seu coração que pode te dar. É só o seu silêncio. É só a sua introspecção. Eu tava pensando esses dias assim, se eu fosse sair de casa e eu pudesse levar 3 coisas, o que você levaria? Você pode levar 3 coisas. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu tenho as minhas 3 coisas, mas nada se compara a roupa, a bem material, assim. Pra mim, que são as 3 coisas essenciais que eu precisaria, que era um papel e uma caneta, um livrinho. Um livro meu livro Projeto da Vida, que é o livro de ouro. E a da Sagrada Face de Jesus, que tem a oração dela. Pra mim, são essas 3 coisas. É isso que eu tô construindo no meu lote, assim, e deixando tudo pra trás. Eu pulei. E eu desejo que todo mundo faça isso esse ano. Perdoa, deixa pra lá, gente. Esquece tudo que passou. A vida tá te dando um lote vago esse ano. Você pode encher ele de lixo, ou você pode construir o que você quer. Pelo menos planejar o que você quer construir num lote vago. Planeja a sua casa, o seu castelo, a decoração, quem você quer dentro, quem você quer fora. Você quer uma área gourmet? Planeja isso, sabe? Dê um pulo pra vida. Deixa tudo pra trás, gente. A gente tem que sair da sobrevivência. Se a gente ficar vivendo matando um leão por dia, seja o leão. Entende? Tipo, vamos viver. Nossos antepassados, nossos ancestrais, e muita gratidão com eles, conseguiram nos trazer aqui agora. E a gente tá segura, a gente tá bem. Vamos pular. Que isso, 2026 seja um ano abençoado.
Eu desejo que as dúvidas fiquem para trás, que a gente fique na certeza, que a gente fique na confiança, que a gente fique na fé. A dúvida, ela é o antídoto dos sonhos, né? A dúvida, ela é terrível. E que a gente fique cada vez com menos dúvida. É isso que eu desejo. E mais certezas. A dúvida, ela é inútil. O seu cérebro, o seu corpo sabe. Não existe dúvida, não existe talvez. Existe vai.